Algo aconteceu com você neste momento. O que um banqueiro de alto escalão admitiu em uma conversa privada, longe das luzes e dos registros oficiais, é a peça que faltava para você entender por que a sua vida tem parecido um labirinto sem saída. Ele confessou o que eles tentam esconder a todo custo, que o sistema não foi desenhado para prosperar, mas para consumir a energia daqueles que ainda carregam uma chama verdadeira. O que eu vou dizer agora não é para todos. É para você, que sente que há uma verdade enterrada sob camadas de confusão e falta de clareza. Você tem se esforçado, trabalhado mais que as pessoas ao seu redor. E ainda assim, as portas que deveriam se abrir permanecem trancadas. Existe um motivo específico para isso, e não é culpa sua. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais claros de que um padrão de escassez foi imposto sobre a sua jornada. Um mecanismo invisível que tentou drenar a sua capacidade de criar abundância. Você vai entender a origem dessa trava e o motivo pelo qual ela não tem mais autoridade sobre você. E antes de terminarmos, eu vou entregar uma chave, um selo definitivo sobre a sua vida financeira e espiritual, que eu acredito ser o único motivo real de esta revelação ter chegado até você neste instante. Fique comigo. O que vamos desvendar agora é a estrutura secreta que controla o fluxo do mundo e como você finalmente está recuperando o controle da sua própria rota. Você tem sentido uma inquietude estranha, uma espécie de desânimo que não tem nome, como se estivesse sempre sendo vigiado ou impedido de dar o próximo passo. Talvez você tenha acordado repetidamente no mesmo horário, sem motivo aparente, apenas para sentir um peso no peito, uma sensação de que algo está fora do lugar. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias, como se as pessoas ao seu redor estivessem lendo um roteiro que você não aceita mais. Você sente uma fadiga que não é do corpo, mas da alma. O desgaste de quem tenta remar contra uma maré que foi programada para... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Foi programada para te levar para o lado oposto. Esses sinais não são aleatórios. Eles são a prova de que você é um corpo estranho dentro de um sistema que tenta, a todo custo, te conformar ao padrão da escassez. Respire fundo comigo agora. Deixe a verdade começar a assentar na parte de você que mais esperou por esta explicação. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram e você sentiu um reconhecimento profundo nos últimos minutos, digite o número 888 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim para a quebra desse ciclo de contenção. É o menor acordo, mas é real. É o símbolo da frequência do transbordo que o sistema não consegue replicar. Digite 888 e volte aqui para mim, porque a camada debaixo da camada é onde a verdadeira liberdade começa a ser revelada. O que você tem vivido não é uma falha de caráter, nem uma falta de merecimento. É o resultado de uma engrenagem desenhada
para que você funcione em um estado permanente de escassez. O que o banqueiro confessou em um momento de desleixo é que a abundância não é um recurso finito, mas uma narrativa controlada por aqueles que precisam que você acredite que o bolo acabou antes de chegar à sua vez. Você tem operado por anos sob uma arquitetura de dívida invisível, não apenas financeira, mas de energia, de tempo e de expectativas. Você se esforça para preencher exigências de um mercado que, na verdade, foi desenhado para te manter exausto, pois o homem exausto não questiona, ele apenas obedece. O seu diagnóstico é simples, mas brutal. Você foi condicionado a buscar as chaves das portas que o próprio sistema trancou, e isso criou um padrão de esforço sem colheita. É como tentar extrair água de um poço que foi deliberadamente aterrado por mãos que você nunca viu. Imagine agora um pátio antigo, um lugar vasto que pertence ao seu território ancestral, mas que foi invadido por construções que não deveriam estar ali. Durante toda a sua trajetória, você foi ensinado a caminhar por entre essas paredes, seguindo as rotas desenhadas por quem construiu o labirinto. Você sente que a terra sob seus pés é fértil, que o ar é diferente, mas você nunca conseguiu ver o pátio inteiro porque a raiz da escassez foi plantada no centro da sua clareira, bem no lugar onde a luz deveria incidir. Essa raiz não é sua. Ela foi plantada por um sistema que precisava que você se sentisse pequeno para que eles pudessem ocupar o espaço que, por direito, é o seu lugar de repouso e expansão. Agora, nesta pausa, você precisa reconhecer que essa construção é temporária e que a raiz, por mais profunda que pareça, não tem autoridade sobre o solo que sustenta a sua existência. Fique em silêncio por um breve instante. Sinta a presença desse pátio na sua consciência. Se agora, ao ouvir sobre essa invasão oculta, alguma coisa dentro de você acabou de se soltar, se a imagem do pátio finalmente encontrou um lugar onde a verdade pode descansar, digite as palavras "eu vejo" nos comentários. Deixe que essa declaração curta e potente marque o momento exato em que a sua visão se expande para além do labirinto. Ao escrever essas palavras, você está confirmando que a manobra que antes era invisível, agora está diante dos seus olhos. E o que é visto não pode mais ser usado como instrumento de controle contra você. Digite e volte aqui para mim, porque o reconhecimento é o primeiro passo da desobediência pacífica. A solução não reside em mais esforço. Não reside em mais horas de trabalho ou em métodos novos para ganhar o que o sistema esconde. A solução é o retorno à sua abundância nativa. É o ato consciente de parar de alimentar a raiz invasora e começar a nutrir o que é seu por natureza. A abundância não é algo que você constrói, é algo que você revela ao remover o entulho que colocaram sobre o seu pátio. Quando você entende que as regras dos banqueiros são apenas projeções para quem aceita o papel de devedor, você para de pedir permissão para prosperar. Você retoma o comando do seu tempo, da sua energia e da sua visão. Você volta para casa, não a casa física, mas o estado de ser onde a escassez não tem eco, onde a provisão flui, porque não existe mais o bloqueio que a impedia de chegar. Você está desaprendendo a escassez, e isso, por si só, é o maior ato de riqueza que você pode realizar hoje. Respire fundo comigo agora e deixe esse peso nos ombros finalmente encontrar o chão. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia lá no fundo, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não é sobre métrica, não é sobre números, é sobre a sua concordância silenciosa com a verdade que foi revelada aqui. Cada toque é um reconhecimento de que o véu caiu e que a sua percepção não está mais sendo guiada pelo que tentaram te forçar a acreditar. Antes de prosseguirmos para o encerramento desta nossa conversa, digite as palavras "eu sou o escolhido" nos comentários.
Não faça isso como um desejo. Não faça como quem espera uma permissão. Faça como uma confirmação de identidade. O acordo que vem se formando entre o céu e o seu ouvir durante todo este tempo é um pacto de restauração. Ao digitar essas palavras, você está selando o seu novo lugar no mundo, um lugar onde a escassez não mais te define e onde a sua consciência está finalmente livre das correntes invisíveis. Digite devagar. Sinta cada letra. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já começou a executar. O que um banqueiro admitiu, em uma confissão inesperada, não é apenas sobre finanças ou o sistema bancário global. É sobre a estrutura invisível que tentou, durante anos, manter a sua energia presa em um ciclo de escassez. Você sente isso, não sente? Aquela sensação de que, não importa o quanto você se esforce, parece que existe uma trava invisível impedindo o fluxo total da sua colheita. Esta é a revelação que mudou tudo, e ela é para você. Até o fim, você vai reconhecer os 4 sinais que vêm aparecendo na sua vida e entender por que eles não são problemas, mas sim avisos de alinhamento. Você vai compreender o único padrão de comportamento que o sistema usou para te manter operando como uma engrenagem. E antes de terminarmos, haverá uma declaração que selará a sua saída definitiva deste ciclo. Fique comigo. Você tem notado coisas que ninguém mais parece enxergar. Ondas súbitas de emoção que surgem sem motivo aparente, conversas com pessoas próximas que agora soam vazias e distantes. E aquele despertar recorrente na madrugada, sempre no mesmo instante, como se algo estivesse te chamando para uma vigília silenciosa. Esses não são sinais de desgaste, são convites. É o menor acordo, mas é real. Digite 888 e volte aqui para mim. O sistema opera através de um mecanismo de distração que te faz acreditar que a sua falta é uma falha de competência, quando, na verdade, é apenas um ambiente desenhado para que a sua semente não floresça. Você tem puxado cordas que já não estão presas a nada. Você tem se apresentado para uma plateia que nunca esteve prestando atenção. O diagnóstico é simples. Você operou sob a escassez projetada para que você nunca questionasse quem é o dono do pátio onde você planta. Imagine um pátio imenso, onde as raízes das árvores foram limitadas por pedras enterradas, colocadas ali para impedir que o seu crescimento chegasse ao lençol freático. Essas pedras não são suas, mas você se acostumou a contorná-las. Agora, você começou a enxergar que pode remover as pedras se a revelação de que essas limitações foram colocadas lá de fora caiu em um lugar que você não consegue explicar. Digite as palavras eu vejo nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Digite e volte aqui para mim. A solução não é mais trabalho. É o retorno ao seu estado original. É o desaprender da urgência que o sistema injetou em você. Respire fundo comigo. Deixe assentar na parte de você que mais esperou por esta clareza. Não como uma métrica, mas como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada. Alguém que anda calado, sustentando uma postura que ninguém vê. Mande isto para essa pessoa. Não como uma recomendação, mas como uma entrega. Do mesmo jeito que esta revelação chegou até você, ela deve alcançar quem está sofrendo em silêncio, para que essas vidas possam despertar e parar de alimentar o que não lhes pertence. Algo foi dito nos corredores do poder, algo que escapou através da fresta de uma porta que deveria estar trancada. Um banqueiro, acostumado a ver o mundo através de balanços e linhas de crédito, admitiu o que eles ocultam. O fluxo da abundância não é um recurso limitado,
mas uma corrente que foi represada por um sistema de crenças que não foi desenhado por você, mas projetado para te manter em vigília constante por medo da escassez. Você percebeu, não percebeu? Aquele frio na barriga, a sensação de que por mais que você trabalhe, o resultado parece sempre escorrer por entre os dedos como areia. Isso não é um erro de cálculo na sua vida. É o resultado de uma engrenagem que se alimenta do seu cansaço. O que eu vou te entregar agora é o contrato da sua libertação. Até o fim desta transmissão, você vai reconhecer os 3 sinais clássicos que indicam que você está vivendo sob a influência desse mecanismo de controle. Você vai entender por que o seu esforço, embora admirável, tem batido contra uma barreira invisível, e eu vou te mostrar como desativar essa trava, não com mais trabalho, mas com uma mudança de frequência que o sistema não consegue rastrear. Fique comigo, pois o que está por vir é a camada debaixo da camada, a verdade que eles preferem que você ignore. Considere os sinais. Você tem sentido uma inquietação súbita no meio do dia, como se estivesse esquecido de algo importante, mesmo sem ter nada pendente? Você tem notado conversas que antes eram prazerosas e agora soam vazias, quase como se o ruído ao redor estivesse ficando mais denso enquanto a sua clareza aumenta? Ou talvez aquele fenômeno de acordar sempre no mesmo instante antes do nascer do sol, sentindo uma presença que te pede atenção, mas que, ao tentar racionalizar, parece apenas cansaço. Saiba que isso não é desequilíbrio. É a sua consciência tentando se calibrar com uma realidade que está lá fora, esperando que você pare de olhar para os números que eles projetam e comece a olhar para os sinais que o universo te envia. É o menor acordo, mas é o mais real, porque estabelece uma conexão entre o seu querer e o que está sendo revelado aqui. O diagnóstico é simples. Você tem operado sob a lógica da escassez, porque foi treinado para acreditar que o valor é uma recompensa por um sacrifício. O sistema te convenceu de que, para receber, você deve se gastar, se exaurir, se anular. Mas observe, o banqueiro não admite que a riqueza é um dom. Ele admite que a riqueza é um jogo de posicionamento. Você tem se posicionado como aquele que busca, que pede, que aguarda a autorização do lado de fora. A causa da sua estagnação não é falta de talento ou de mérito, é a postura de quem se coloca como um servo em um pátio que, na verdade, já lhe pertence por direito de nascimento. Imagine um pátio imenso, cercado por muros altos, onde as raízes das árvores que ali crescem foram contidas por lajes de pedra. Essas lajes foram colocadas ali por mãos que não desejavam que o seu crescimento rompesse a superfície. Elas ditam onde a raiz deve ir, que nutrientes você deve absorver e até onde a sombra da sua árvore pode alcançar. Você vive como essa árvore, forte, resiliente, capaz de dar frutos que alimentariam gerações, mas sentindo o aperto das pedras que limitam o seu solo. A revelação de hoje é sobre as lajes. Elas não fazem parte da árvore, elas são apenas o que foi colocado sobre ela. Quando você toma consciência de que as pedras não são a sua raiz, o peso começa a perder o poder de te manter no lugar. Você não precisa romper o solo com força bruta. Você só precisa reconhecer que a sua natureza é expandir e que o que te limita é apenas uma construção feita para te conter. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem do pátio e das raízes caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras eu vejo nos comentários. Digite e volte aqui para mim. A solução é o retorno. Você não precisa construir uma nova vida. Você precisa apenas desaprender a vida que construíram para você. É um movimento de soltar o peso, de permitir que a seiva da sua própria essência flua sem a necessidade de uma permissão externa. É sobre entender que o que você busca não está em um banco, em um cargo ou em um reconhecimento alheio,
mas na capacidade de ser o guardião do seu próprio pátio. Quando você retira a sua atenção do sistema que te desenhou como escasso, o sistema perde o seu poder de interdição. É um retorno à simplicidade, ao silêncio, ao ponto onde a sua intenção encontra a vontade do que é maior. Existe alguém na sua vida que precisa ouvir este reconhecimento agora mesmo. Pense naquela pessoa que tem se esforçado mais do que todos ao redor. E mesmo assim, sente como se a porta estivesse trancada por dentro. Alguém que carrega um cansaço silencioso, uma busca que ninguém percebe e uma postura de resiliência que o mundo trata com indiferença. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente enquanto eu falava, e não foi um acaso. Mande este vídeo para ela. Não como uma recomendação de conteúdo, mas como uma entrega de um aviso necessário. A missão de quem desperta é tornar a luz acessível para quem ainda caminha na penumbra da estrutura. Antes de chegarmos ao fim, algo precisa ser consolidado em definitivo. O acordo que se formou entre o seu espírito e a verdade que foi revelada aqui não é uma sugestão, é um marco. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários, não como um desejo, não como uma esperança, mas como uma confirmação de que o seu lugar na ordem das coisas foi finalmente reconhecido. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo, pausadamente, enquanto você assume a sua posição. O banqueiro que confessou a manobra não falava apenas de números ou de ativos financeiros. Ele falava de uma arquitetura de controle projetada para manter a mente humana em um estado de busca permanente. Eles sabem que, enquanto você estiver ocupado tentando preencher uma lacuna que eles mesmos cavaram, você não terá fôlego para olhar para cima. Existe uma frequência de ansiedade que é mantida no ambiente. Uma espécie de ruído de fundo que faz com que você sinta que está sempre um passo atrás, sempre precisando de mais um movimento, mais um esforço, mais uma validação externa para se sentir seguro. O que ele revelou é que essa sensação de falta não é um acidente do destino, nem uma falha no seu caráter. É uma engenharia. Quando você percebe que a escassez que te rodeia é, na verdade, um cenário desenhado para limitar o alcance da sua visão, o medo começa a perder o seu peso. Você passou anos tentando resolver o problema a partir das ferramentas que o próprio sistema te entregou. É como tentar abrir uma porta trancada usando a chave que eles mesmos te deram, que, por design, nunca encaixa na fechadura correta. Respire fundo comigo. Deixe que essa clareza desça pelos ombros e solte a tensão que você nem sabia que estava carregando. O que está acontecendo agora é uma interrupção. O fluxo que eles desenharam para você, esse caminho estreito onde você se sente constantemente vigiado e avaliado, está perdendo a sua força de gravidade sobre a sua vida. Se você sente que os sinais têm se multiplicado, se as conversas que antes faziam sentido agora parecem apenas um eco vazio, se o seu sono é interrompido por uma inquietação que não tem nome, saiba que isso é apenas a sua essência tentando se ajustar a uma nova frequência de reconhecimento. É o menor acordo, mas é real. O diagnóstico é simples, embora profundo. Você tem operado sob a crença de que a sua sobrevivência depende de uma aprovação que nunca virá. Essa postura de espera, esse hábito de se apresentar para uma plateia que nunca esteve prestando atenção, criou em você um padrão de cansaço que nada mais consegue curar. Você vive em um pátio que foi cercado por pedras invasoras há muito tempo. Imagine um terreno fértil, onde as suas raízes deveriam se espalhar livremente para nutrir o seu ser. Mas, sem que você percebesse, alguém colocou blocos pesados ao redor de cada raiz, forçando-as a crescerem apenas na direção permitida. Você acredita que a forma torta das suas raízes é quem você é, mas elas apenas se moldaram ao obstáculo que impuseram ao seu crescimento. O pátio é vasto,
mas a sua experiência foi confinada. Agora, você não está apenas observando o pátio. Você está sentindo o peso das pedras sendo removido. Não é um esforço de força, é um abandono da resistência que você manteve contra a sua própria natureza. Quando você para de lutar para se encaixar no espaço que te deram, o espaço ao seu redor começa a se expandir naturalmente, porque o limite nunca esteve em você, mas na pedra que te cercava. Você está começando a enxergar a manobra. Deixe que esse reconhecimento sele o ponto exato onde a verdade acabou de pousar no seu espírito. Digite e volte aqui para mim. A sua abundância nativa não é algo que você constrói com as mãos. É algo que você permite quando solta o medo de não ser suficiente para um sistema que nunca valorizou a sua essência. Não existe dívida, nem falta, nem escassez real, onde a sua raiz tocou a terra que lhe pertence por direito de nascimento. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu interior já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras, não como um cálculo de métricas, mas como a concordância silenciosa de que o que foi revelado aqui foi nomeado com exatidão. Fique por um instante no silêncio que se formou agora. Sinta como o ar fica mais leve quando você para de tentar explicar a sua vida para quem não tem a capacidade de enxergar o seu caminho. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega, um aviso de que ela não precisa mais carregar o peso do sistema sozinha. Antes de isto terminar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. O acordo que vem se formando em silêncio entre o que está acima e o seu ouvir é um pacto do qual você vai viver pelo resto desta estação. Digite devagar. Deixe os seus dedos confirmarem o que o seu espírito já declarou como verdadeiro. Você está comprometido. Você está enviado. Você está sendo conduzido. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento e despertando para a verdade que lhes foi escondida. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, e é exatamente por isso que é real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.